Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar erros que eu considero que prejudicaram meu desempenho nessa prova e acertos que eu vou tentar manter para a próxima prova. Só para contextualizar, eu sou nova nesse mundo de concursos e nesse domingo, dia 22 de junho, eu fiz uma prova que eu considero ter sido a primeira prova que eu de fato estudei. Então, ter conseguido acertar mais de 50% da prova já considero ter sido uma vitória, porque ela não estava nem um pouco fácil. Não priorizar a qualidade dos estudos. Um dos principais erros que eu tive foi focar muito na quantidade e pouco na qualidade. Eu vislumbrava muito a quantidade de aulas, a quantidade de coisas escritas, a quantidade de exercício. Eu fiz muito exercício para essa prova, mas eu percebi que eu não estava conseguindo reter tanto os conteúdos. O volume era tão grande e eu tinha a falsa impressão que eu estava estudando muito, mas se eu parasse para analisar os detalhes dos conteúdos, eu não sabia. Eu percebi que, principalmente para lei, você precisa decorar, ter na mente palavras-chave. E por mais que eu tenha lido bastante leis, e algumas até reli mais de uma vez, eu não decorei essa palavra-chave. E isso me prejudicou durante a prova. Anotar e não revisar. Esse foi meu segundo erro. Eu gosto de assistir aula quando eu nunca tive nenhum contato com a disciplina antes de ir para a leitura, porque a leitura para mim é para obter algo mais aprofundado. Mas eu não consigo entender se eu nunca vi aquilo na minha vida. Então, durante as aulas, para eu me manter prestando atenção, eu tenho que anotar. Mas do que adianta você anotar se você não vai revisar essas anotações? Percebi que na última semana para a prova, se eu tivesse lido aquelas anotações algumas vezes antes, o conteúdo estaria muito mais claro na minha cabeça. Eu estaria com menos dificuldade e menos desespero em tentar absorver aquilo, relembrar daquilo, porque seria algo muito mais leve. Faltou essa estratégia de revisão. Eu senti que isso me prejudicou bastante. Se eu tivesse conseguido revisar aquelas anotações antes, teria sido muito mais produtivo ter feito elas. O terceiro erro que eu considero bastante importante é ter feito bastante do mesmo exercício. Eu repeti várias vezes os mesmos exercícios. Eu fiz um caderno de erros mesmo. Quando eu fazia os exercícios, aí eu achava ele importante, ou eu errava ele, eu não entendia, eu colocava ele nesse caderno de erros para poder revisar. Não acho que isso seja errado, mas o que aconteceu? Eu foquei muito em refazer eles. Isso me dava uma falsa sensação de domínio, porque quando eu acertava, eu acertava porque eu lembrava da resposta, não por causa do raciocínio que eu tive que obter para poder acertar a questão. Então, eu acredito que isso foi um erro bastante importante e também linka com o primeiro erro, né? Porque por mais que eu esteja fazendo bastante exercícios, que exercícios são esses? São exercícios novos também para você aprender? Eu acho sim que é importante a gente refazer os exercícios que a gente errou, mas a gente tem que pesquisar novos exercícios também, porque senão você vai lembrar da resposta daquele que você já fez e isso vai te dar uma falsa impressão que você está acertando bastante. Então, uma coisa que eu vou fazer para a próxima preparação é ver uma banca, um site de questões mesmo, sair um pouco só do cursinho que eu tô fazendo, né? E para poder pegar mais exercícios inéditos. Agora, o principal erro, que eu acho que foi que mais me prejudicou nessa prova, foi não respeitar os meus limites. O que acontece? Eu já falei que eu não tive uma boa estratégia de revisão. Então, na última semana da prova, eu tentei revisar tudo aquilo que eu tinha estudado, decorar todas as leis que eu tinha lido. E isso foi muito errado. Eu não respeitei meu limite. E conforme ia chegando mais perto da prova, né, conforme ia passando aquela semana, eu ia mantendo o ritmo de estudo. E na véspera, um dia que eu precisava descansar, eu estudei bastante, tentando decorar o que eu não tinha decorado ainda. E isso me deu uma dor de cabeça, me deu uma crise de enxaqueca. E o que aconteceu no dia da prova não passou. Eu acordei com essa enxaqueca e nenhum remédio passava ela. Isso foi bem prejudicial durante a prova. Isso eu considero que foi uma das coisas que mais me prejudicou nessa prova, ainda mais porque a formatação dela, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu mostrar aqui. A formatação dela, olha só, era cheia dessas letras miudinhas, tá vendo? O que prejudicou bastante também, porque
quando você tá com enxaqueca e tem que ficar forçando pra poder ler, aí chegou uma hora que as palavras estavam embaralhando já. Teve uma questão que foi até engraçada, que eu interpretei ela absurdamente errada. Mas ainda bem que eu consegui, tipo, prestar atenção a tempo pra poder não errar ela, porque ela tava fácil. Mas, então, não respeitar os meus limites, do que eu vou fazer para a próxima prova. Eu vou implantar uma estratégia de revisão, fazer aquilo que eu falei. Já que eu anoto, já que eu faço resumo, vamos tornar esses resumos produtivos, né? Vamos retornar a leitura deles e ficar lendo várias vezes até eu ver que realmente está entrando na minha cabeça aquilo. Então eu vou tomar esse cuidado para a próxima prova. Agora, o que eu considero que foram os acertos nessa prova. Essa prova ela teve 80 questões e particularmente para mim, a parte mais difícil foi português. Mas vamos lá. Um acerto foi estudar o perfil da banca. Como eu sei que a banca ela pesou bastante na prova de português? Porque eu fiz bastante provas antigas. Outro acerto, fazer provas antigas. Eu fiz bastante provas antigas, então eu vi como era o perfil de cobrança da banca. Eu vi que essa banca, ela gosta de questões um pouco mais contextualizadas, um pouco maior. Tem bastante questões de correlacionar verdadeiro ou falso, ou correlacionar números. E sobre português, eu vi que ela cobrava bastante sobre classes gramaticais, sintaxe, várias coisas assim. Não tanto, tipo, só interpretação, mas nessa prova em si, ela teve um viés de interpretação bem forte, bem pesado. Algumas questões, assim, eu tive muita dificuldade para tentar entender o que ela estava querendo, mas no modo geral eu consegui, porque eu sabia que era uma prova bem contextualizada, que gosta bastante de textos. Eu fiz bastante questões de interpretação de textos, então isso me ajudou bastante. Outro acerto é fazer bastante questões. Fazer muitas questões me ajudou a ter uma resistência maior. Como eu havia falado, eu tava com muita dor de cabeça, tava cansada mentalmente, mas por eu ter conseguido me preparar bastante, fazendo bastante questões em um dia, eu consegui fazer as 80 questões de boa. Isso não me pesou, assim, a questão do horário também, apesar de eu estar com a mente um pouquinho mais lenta devido à dor de cabeça e tal. Fazer bastante questões diariamente me ajudou a lidar com isso tranquilamente. Então isso aí foi um acerto. Estudar bastante conteúdos do edital. Outro acerto foi tentar focar principalmente em conteúdos que eu considerei chave para a prova, que com certeza a prova iria cobrar. Eu estudei bastante esses conteúdos. Eu consegui, de certa forma, racionalizar todo aquele edital ali, todos aqueles conteúdos e focar. Isso me ajudou bastante, porque a maior parte da prova, ela tinha conteúdos que eu conseguia estudar. Então, o que eu errei, acredito que não foi por não saber o conteúdo, foi por toda a questão de não lembrar de detalhes das palavras, de não estar conseguindo raciocinar muito bem, e eu acho que o que mais me prejudicou foi isso. Mas, falando da parte boa, eu acho que ter estudado com foco bastante os conteúdos do edital me ajudou bastante nessa prova. Então é isso, esses foram os principais erros e acertos que eu cometi nessa preparação. Lembrando que eu sou iniciante nesse mundo de concurso e isso não me frustrou, não ter conseguido me sair melhor nessa prova não me frustrou. Mas sim me deu uma força, assim, de eu perceber que essa trajetória não vai ser tão fácil como eu havia pensado. Não é só estudar, é estudar do jeito certo, é ter estratégia. Então, para a próxima prova, eu vou tentar consertar esses erros, focar mais em questões inéditas, conhecer cada vez mais o perfil da prova que eu vou fazer, fazendo provas antigas, e tentar olhar para o edital com foco e ver ali quais são as matérias que eu acho que vai mais cobrar. Como, né? Fazendo uma análise das provas antigas e também pegando as matérias que são chaves, assim, na carreira que eu escolhi de concurso. Então eu vou focar nisso nas próximas provas. E eu preciso também corrigir o que me atrapalhou, né, gente? Eu preciso criar um sistema de revisão, eu preciso focar mais na qualidade do meu estudo, preciso usar mais questões inéditas e também respeitar os meus limites, tanto físicos, tanto emocionais. Uma parte difícil é que no momento da minha vida eu tô sendo só estudante. Então teoricamente, eu tenho o dia todo para estudar.
isso não é bom. Eu sei que quem trabalha, estuda também tem os seus desafios, mas ter o dia todo para estudar também é bastante desafiador, porque eu tô falando de mim, eu não consigo manter o foco todo no meu dia estudando. Eu preciso delimitar o tempo. E botar o limite no tempo quando você tem bastante disponibilidade é bem difícil, porque você acaba procrastinando, tendo tempo, entendeu? Então, é bastante desafiador também e a pressão é maior. Quando você só estuda, você tem uma pressão, uma urgência de conseguir logo aquilo, porque você quer começar a trabalhar logo, você precisa começar a trabalhar logo. Isso é bem difícil. Então, eu acho que eu preciso delimitar mais o tempo de estudo, conseguir fazer um estudo bem produtivo, um estudo ativo. Por exemplo, em 4 horas do meu dia. Eu sei que eu rendo bastante de manhã, então eu vou prezar por acordar cedo, dormir um pouco mais cedo, acordar cedo e estudar 4 horas, do que espalhar essas horas assim pingadas durante o dia todo, sendo que de tarde eu já não tô rendendo tanto, à noite menos ainda. Então eu tenho que tentar focar mais nisso, em conseguir fazer um estudo ativo, ter um horário produtivo focado ali na parte do dia que eu mais rendo, e não tentar estudar o dia todo, sendo que o meu foco não vai ser tão efetivo, entendeu? Então, isso é uma coisa que tá sobre respeitar os limites e impor limites também. E é isso, é uma coisa que eu vou tentar melhorar aí para as próximas provas. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esses meus erros e os meus acertos também tenham ajudado a você perceber no que você tá errando, no que você tá acertando, e assim ajudar você a ajustar. E estamos nessa juntos aí. Coloque aqui nos comentários aí o que vocês consideram que é o principal erro de vocês, os principais acertos, o que vocês acham que eu posso melhorar também, né? Me dá dicas aí, gente, coloca aí. E por favor, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para poder me ajudar.